Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a missa é por conta da Lareira, responsabilidade do Grupo Lareira, Grupo 20. Estimados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Deus quer a salvação e a vida plena para o homem e a mulher. Os preceitos contidos nas Sagradas Escrituras são para nós indicações no caminho para a construção do reino de Deus. Neste mês da Bíblia, queremos que a palavra de Deus se torne ainda mais viva e eficaz em nossas comunidades. Guiados pela palavra de Deus, queremos ser no mundo sinais do amor de Deus em favor de todos. De pé, acolhemos o celebrante. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver num mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver num mundo novo. Somos povo de Deus, e formamos o reino de irmãos, e a palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver num mundo novo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos, irmãos e irmãs. A Sagrada Escritura não é tanto um livro de leis como a palavra de Deus Pai que nos ama, certo? E que torna a sua presença atualíssima, especialmente na Eucaristia, não é? E pede para nós o arrependimento. E Jesus hoje, no Evangelho, nos insiste em que aprendamos a limpar o nosso interior, não é? Purificar a nossa alma, mais do que, como diz Jesus, os pratos, as jarras e outras coisas, não é? As exterioridades, nós até sabemos, vezes mais, mudar o coração. Pois é, então, peçamos perdão de nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade
piedade de nós. E peço à Virgem Maria, os santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Repitam depois de mim. Deus do universo, Deus do universo, fonte de todo bem, fonte de todo reino, derramai em nossos corações derramai em nossos corações o vosso amor o vosso amor e estreitai os laços e estreitai os laços que nos unem convosco, que nos une convosco, para alimentar em nós o que é bom para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude e guardar com solicitude o que nos destes. o que nos deste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Moisés falou ao povo, dizendo:
Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir, para que, fazendo-os, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de nossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis, a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha as leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará?
Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Irmãos bem-amados, todos dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudanças, nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebi com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade, nós as primícias do seu gesto criador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo.
Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então. Na instrução do missal romano, tá? Instrução geral, está escrito que quando o sacrário está no presbitério, portanto, graças a Deus, o sacrário está no presbitério, a procissão, o grupo, a procissão que vem e entra e vem até o altar, faz genuflexão, tá? Não faz só inclinação ao altar, faz também genuflexão, tá? Tá escrito, viu? É o número 270 e alguma coisa, tá? Os 74, por aí, tá? Certo? Então, tá escrito lá que durante a missa, sim, ele se refere ao sacerdote e à equipe aí da liturgia, da celebração, enfim, os coroinhas, enfim, tá? Então, ao chegar ao altar, você tem o sacrário, você faz genuflexão, né, diante do sacrário, e quando sai também. E quando se deixa o altar, se faz a inclinação ao altar, mas se faz genuflexão diante do Santíssimo Sacramento, tá? E durante a missa, então, está escrito que o padre faz ao menos 3 vezes genuflexão, tá? Certo? Agora, durante a missa, quando se passa na frente do altar, não se faz genuflexão, apenas inclinação. Mas aí, enfim, só para... O que me interessa é lembrar que na entrada se faz genuflexão, estando o tabernáculo, lá se utiliza o termo tabernáculo, no presbitério, tá? Mas, enfim... Em todo caso, tudo visa, os gestos litúrgicos visam cultivar, suscitar a fé, não é? Tá. Pois é. Mas aqui, eita vida, olha, o Evangelho fala aqui da bronca que Jesus tem aqui com os fariseus e companhia, tá? Certo? Diz assim, eles viam, os fariseus e mestres da lei, que alguns de seus discípulos de Jesus, né, os apóstolos, etc., comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Bom, o termo impuro, impura, mãos impuras, nos remete imediatamente para uma impureza ritual. Então não é sujeira de barro, de terra ou de não sei o quê. Não se trata dessa sujeira que precisa lavar, entenderam? Certo? É uma impureza, de acordo aí com os fariseus, etc., ritual. Quer dizer, essas informações se podem encontrar, por exemplo, no livro Jerusalém no Tempo de Jesus, de Joaquim Jeremias, tá? Está nas Paulinas, esse livro, as Paulos, bom, no tempo era uma editora só, agora são 2, mas enfim, eu acho que é Paulos, tá? Mas enfim, Jerusalém no Tempo de Jesus, de Joaquim, Então, assim, digamos, eles iam para o mercado, aqui está escrito mercado, viu, voltava, e lá, claro, tinham que cumprimentar também os comerciantes que vinham de outras localidades, que tinham outras religiões, etc., os pagãos. E então os fariseus, naturalmente, os achavam cheios de pecados e assim por diante. Não estou dizendo que não tivessem, né? Mas, então,
eles tinham que se purificar, não se contaminar com as culturas, as palavras, as ideias dos pagãos, tá? Então, esse é o sentido aqui dessa discussão de Jesus com os fariseus, tá? E mestres da lei, certo? Então, o que Jesus repreende também é o seguinte, quer dizer, é um rito que não produz a santificação interior, tá? Aliás, a santidade é interioridade. Então, Jesus fala que eles se preocupam muito em lavar os copos, as jarras, etc., etc., mas não se preocupam em purificar o interior, tá? O interior. E olha, Jesus aqui está dizendo o seguinte, não adianta ficar botando a culpa nos outros pelos nossos pecados, viu? Tá? Jesus aqui fala que os pecados nossos, não é, surgem de dentro do coração, viu? De dentro do coração. Então ele diz assim, que é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, etc, etc, etc. Essa lista, entendeu? Tá? Aqui se discute também, a gente peca porque o diabo nos tenta, é só o diabo que nos tenta. Olha, temos que observar isso aqui, viu? Do coração vêm as coisas dentro. Bom, que o diabo trabalha, viu? Pode ficar tranquilo que trabalha. Infelizmente o diabo trabalha. Tá? O Apocalipse fala que o dragão ataca o povo da mulher, tá? O povo da mulher. Então, o trabalho dele é fazer o povo da mulher, de Nossa Senhora, perder a fé. E diz que ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Arrasta, leva para baixo, derruba 1/3, não sei, bom, das autoridades da igreja. Está escrito lá, viu? Das próprias as estrelas, não é? Lá mais ou menos tem um pouco esse sentido aí, as lideranças das comunidades, tá? Até lideranças são arrastadas para baixo, tá? Pelo dragão. Mas enfim, em todo caso, a gente não pode se eximir da responsabilidade pelo mal que existe no mundo, certo? Pelo mal. Não adianta ficar botando a culpa nos outros só. Por causa do, eu fiz isso por causa... hoje em dia tem muito essa história aí. Eu fiz isso porque a minha bisavó... Eu fiz aquilo porque a irmã da minha bisavó me incomodou... Eu fiz aquilo porque a cunhada da minha bisavó, o cunhado da minha... O meu bisavô é nervoso. Então, o culpado é sempre a bisavó. O bisavô é sempre a bisavó. Os culpados são os outros, viu? Jesus nos chama a nossa própria responsabilidade, viu? Tá? E por isso... Naturalmente, se a gente quiser se purificar, bom, Cristo nos deixou os meios. Bom, para não me estender, a carta de São Tiago vai na mesma direção, viu? Aliás, quando no começo da igreja muitos pagãos se tornavam cristãos, os judeus, os chamados judaizantes, e São Paulo tem que brigar muito com eles, não é? Em toda parte os judaizantes querem que os pagãos tornados cristãos sigam as regras, as leis judaicas. E isso cria muito conflito, muita briga, etc, etc. Tá? E então aqui, São Tiago, ele está dizendo que a religião pura e sem mancha não consiste nessas coisas aí, de práticas exteriores, digamos, mas, como ele diz aqui, a religião pura e sem mancha diante de Deus e Pai sempre desemboca na caridade, tá? Então aqui assistir órfãos e viúvas em suas tribulações, etc. E não se deixar contaminar pelo mundo, viu?
não se deixar contaminar pelo mundo, certo? Pois é. E aqui a primeira leitura de hoje nos recorda, não é? Nos recorda, enfim, é o livro do Deuteronômio, certo? O livro do Deuteronômio, que a fé bíblica, não é? Não é uma religião de leis. Tem que ter um livro, tem que obedecer às leis do livro, as leis do livro. Sim, tem que obedecer às leis do livro. Porque aí nós obedecemos a alguém que nos ama, certo? Alguém que nos ama, isso que é importante, tá? Então, por isso, a motivação para a gente observar os mandamentos da lei de Deus são, ele diz aqui, qual é a nação, tá? Que tem o seu Deus tão próximo de nós como nós o temos, certo? Sempre que o invocamos, não é? E qual é a nação tão sábia e inteligente, certo? Que tem leis tão perfeitas e que produzem práticas, enfim, agradáveis e boas para a vida comum e assim por diante, tá? Então, quer dizer, a Bíblia fala de um Deus que se revela, tá? Deus que se revela, como Deus que, enfim, nos ama, Deus, enfim, que nos deseja salvar, não é verdade, tá? E por isso o salmo que nós cantamos também expressa essa necessidade de a gente observar os mandamentos. Quem é que quer ir para o céu? Hein? Todo mundo? Quem subirá ao altar do Senhor? Quem vai morar com o Senhor no Monte Santo, hein? Quem é que vai morar no paraíso, hein? Qualquer bagunceiro, qualquer rebelde, qualquer imoral, qualquer vagabundo, qualquer safado, qualquer malandrão pode querer ir para o paraíso. Calma, aqui está dizendo assim, não, Senhor, purifica o coração, cara, dá um jeito. Arruma um pouco a sua vida. Deus lá no céu não quer os bagunceiros, revoltosos, rebeldes, papá, não é? Certo? É bom pensar um pouco nisso aí, viu? Aliás, esse dia eu passei de novo na frente aí de uma dessas falsas igrejas aí. Jesus te ama. Tá bom, Jesus te ama. Será que Jesus ama quem despreza a Eucaristia? Pergunto. Será que Jesus ama quem despreza a Eucaristia? Será que Jesus ama quem despreza a Virgem Maria? Então não então tem que criar juízo, tá bom? Certo? Etc, tá? Aliás, falando nisso, olha, bom, vamos falar por umas historinhas aí, que nos ajudam a entender que, de fato, a coisa é assim mesmo, viu? É assim mesmo. E temos provas. A nossa fé católica é feita de fatos comprovados, que podem ser vistos até hoje, tá? Até hoje. Aliás, nós celebramos ontem uma santa chamada Colomba, tá? Aliás, tem várias santas Colomba, mas uma delas do Abruzzo, dos Abruzos lá na Itália, tá? Bom, se alguém de vocês no norte da Itália, enfim, tá? Mas é interessante, viu? Veja, ela nasceu no ano 1100, Santa Colomba. Aliás, ela tem um irmão dela que é santo, viu? É um certo Bernardo, não é o de Claraval, nem o outro, tá? Mas ela quis dizer para Deus que amava de todo o coração, não queria nada para si, não queria nenhuma satisfação desse mundo para si, não queria nenhuma felicidade desse mundo para si, ela queria só Deus, só a felicidade era só Deus. E então se retirou para as montanhas, tá? E morreu cedo, com 16 anos de idade só, viu? Tá? Mas o seguinte,
Se quiser acreditar, acredite, se não quiser, não precisa, tá? Mas está escrito, viu? Eu acho que quando um site italiano fala dessas coisas é porque é verdade, tá? É verdade. Lá ela costumava subir, a casa onde ela, a grande casa que ela morava, está ainda lá, certo? E ela costumava se apoiar, pôr a mão na rocha para subir num lugar lá, enfim, tá? E no local em que ela se apoiava com a mão, ficaram as marcas da sua mão. As marcas da sua mão na pedra, tá? Estão lá as marcas das suas mãos na pedra, viu? Tá, certo? Ah, se você não quiser acreditar, não acredite, mas então é o seguinte, tem Aparecida, olha lá. A Aparecida não tem a marca da pata do cavalo na pedra, não é? Certo? Para deixar a marca da pata do cavalo na pedra, ou para ela deixar a marca na mão, a pedra tem que ficar mole, viu? Bom, o que Deus faz eu não sei, tá? Mas a de Aparecida, de acordo com os estudiosos, a pedra ficou líquida, ficou uma cola líquida, a pedra ficou mole. A pedra ficou mole. Quando o cavalo botou a pata lá, a pedra ficou mole, afundou, e quando o cavalo retirou, ficaram as marcas, ficou lá o sinal, na pedra. Não tem outro jeito, viu? Por isso, nenhum vagabundo desse mundo vai poder imitar isso aí, viu? Nunca, jamais alguém vai poder fazer uma marca de mão na pedra. Só Deus e mais ninguém. Só Deus e mais ninguém. Certo? Então, Santa Colomba tem a marca das suas mãos na pedra. Um outro santo aqui, aliás, tem ele diz que numa ocasião o irmão dela a visitou e não tinha o que comer, viu? Não tinha o que comer e tal. E aí, tinha uma cerejeira, não tinha fruta, se encheu de frutas. Se encheu de cerejas, né? Numa ocasião. Pois é. Olha, bom, já vou tentar passar daqui para outro caso, tá? Nós lembramos, bom, uma outra santa celebrada no dia de ontem é uma Juliana, tem várias Santa Juliana. Juliana Colato, de Colatos. Colato é uma cidade lá na Itália, tá? Uma localidade lá na Itália. Essa morreu em 1290, tá? Também passou a vida toda no serviço de Deus, etc, etc, no serviço da caridade, a ajuda aos outros. O seu corpo está incorrupto, viu? Santa Juliana de Colato, celebrada ontem, 1º de setembro, tá? Bom, tem a história de Santo Egídio, bom, vamos deixar. E no dia de hoje tem o Santo Nonoso. Isso é Nonoi, tá? Tu é Nonoi? Mas o santo de hoje é Nonoso. Nonoso. É interessante isso. E quem escreve a história do Santo Nonoso é São Gregório Magno, viu? São Gregório Magno foi papa, monge, e é chamado Magno, porque justamente é um papa que se distinguiu pela ciência, liturgia, piedade, etc, 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 tá? Aliás, São Gregório Magno assistiu um milagre eucarístico, que existe até hoje, lá em Roma, na Igreja Santa Prudenciana, viu? Foi diante de São Gregório Magno que uma hóstia caiu no chão, não é? Bom, a história é meio comprida aí, tá? Caiu no chão e deixou as marcas no mármore até hoje, na Igreja de Santa Prudenciana, em Roma. Estão lá as marcas da hóstia que caiu no chão, no mármore. Tá, experimenta fazer uma hóstia, deixar afundar o mármore e deixar as marcas, tá? Mas esse Santo Nonoso, bom, então São Gregório Magno, eu acho que não é mentiroso, tá? Tá, São Gregório. Então ele conta que esse frade, ele tinha o dom de acalmar, não é? O superior dele, o abade, o chefe. Diz que o chefe dele era irascível, brabo, violento. E o Santo Nonoso
Esse frade acalmava, não, calma, e conseguia. E diz que numa ocasião, não é, faltava azeite, e naquele tempo o azeite precisava sobretudo para as lamparinas, viu? Eu não sei quantos de vocês viveram, eu vivi até os 20 anos na minha casa sem luz elétrica, viu? Era tudo no lampião, viu? Bom, é querosene, tá? Mas antigamente era o azeite. E faltava azeite no convento. Aí, aquele abade raivoso mandou todo mundo, vamos trabalhar por aí para a troco de um pouco de azeite, papá. E esse santo nonoso vai dar uma bagunça, está todo mundo brabo, tá uma bagunça. Ele pegou um pouquinho do óleo que ainda existiu, pegou todos os barris vazios, botou um pouquinho de óleo em cada um e passou a noite inteira em oração. A noite inteira em oração. De manhã cedo todos os barris estavam cheios de óleo, de azeite. Tá? Quem conta é São Gregório Magno. E só para terminar, viu? Já que falamos aqui da cerejeira que se encheu de frutas, olhe, esse fato, um fato que vai se realizar, bom, o povo espera que também nesse ano isso ocorra, tá? Dia 7 de setembro, lá em Roverano, perto de Gênova, né, na Itália, tá? Desde 1350, numa aparição de Nossa Senhora, tá? Nossa Senhora apareceu, bom, a história é meio comprida aí, tem várias coisas, tá? Mas o seguinte, olha, como prova de que houve de fato uma aparição de Nossa Senhora, o povo foi lá e viu que algumas oliveiras estavam cheias de flores, tá? E era setembro, época de oliveira florescer na Itália é maio. E dia 7 de setembro até hoje, todo dia 7 de setembro, aquelas oliveiras se enchem de flores. Se alguém quiser ver o que é milagre, vá lá nesse próximo dia 7, ao menos está escrito, viu? Está escrito, tem fotografias, procure lá, tem só em italiano, viu? Tá? Mas o seguinte, o povo reza a missa, faz os atos de piedade dentro da igreja na noite do dia 7 de setembro. E quando saem em procissão com um quadro, apareceu um quadro de Nossa Senhora naquele tempo, 1350, sobre a oliveira. E é aquele quadro, não é? Aquiropita, não feito por mãos humanas. É levado em procissão. E quando, à medida que o povo vai saindo da igreja em procissão, aquelas oliveiras vão se enchendo de flores, vão se enchendo até hoje. No ano passado, de novo, tá? Podem olhar aí, os jornais lá da Itália, etc., televisões sempre falam disso aí. Não sei quando as televisões fingem que não sabem disso aí, viu? Imagina se vão falar dessas coisas de católicos, imagina se vão falar de coisas de Nossa Senhora, coisa de católico, imagina se vão falar disso aí. Mas podem ir lá, viu? À medida que o povo sai, aquelas oliveiras vão se enchendo de flores, não é? Escuta, me expliquem isso aí, não é? Me expliquem. Não é coisa do outro mundo, por acaso? Não é coisa do outro mundo? E não é o único caso, tá bom? Tem outros. Mas esse caso, 7 de setembro, viu? Se alguém puder dar uma olhada na internet, aí veja, escreva, por exemplo, Roverano, Madonna, Fiori, aí já encontra várias coisas, tá? Madonna, Fiori, Roverano. Veja lá coisas impressionantes, viu? Impressionante, coisa que não dá nem para acreditar, viu? Creio em Deus Pai. Pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Pela Igreja, para que neste mês da Bíblia anuncie ainda com mais alegria a boa nova do Evangelho, pedimos. Pelo nosso país, para que, celebrando a Semana da Pátria e sobre a proteção e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, encontre caminhos para a superação da desigualdade social e o nosso povo possa viver em paz e na concórdia, pedimos. Pelos excluídos de nossa sociedade, para que sejam atendidos em suas necessidades e conduzidos pela esperança em Cristo, pedimos. Pelo nosso bispo Dom Dirceu, Jesus que curastes os enfermos, atendei-o em sua necessidade e dai pronta recuperação para continuar a missão de conduzir o seu povo no caminho da paz e da verdade, pedimos. Atendei a nossa prece, ó Senhor. Pela nossa comunidade, que tem o coração aberto para acolher e colocar em prática os mandamentos da lei de Deus, pedimos. Atendei a nossa prece, ó Senhor. Amém. Mão na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Este trigo maduro a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida ofertar no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entregar a minha oração em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá, brotará pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida ofertar no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entregar a minha oração em ti. Se perderá, frutificará.
Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. nosso coração. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação, libertastes os fiéis do pecado, e lhes destes o poder de vos louvar, por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem. Em nome do Senhor, hosana nas alturas. Hosana nas alturas, bendito o que vem. Em nome do Senhor, hosana nas alturas. Fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, a fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, nosso Bispo Dirceu e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Rei. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salvo. Amém.
Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles. Eu não quis ser escravo de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Algum aviso? Bom, teremos a Semana Vocacional na Catedral, a partir do dia 8 de setembro. Começa às 19, né, com a abertura da Semana Vocacional com a Santa Missa. Dia 9 de setembro, às 8, na Catedral e nas capelas, mutirão de visita às casas e comunidades. Dia 11/9, às 19h15, Santa Missa na Catedral e o Tríduo Vocacional.
Às 19h30, a Santa Missa Vocacional na Capela Nossa Senhora de Lourdes, né, aqui. Às 19h30 também, Santa Missa Vocacional na Capela Sagrado Coração de Jesus. No dia 12/9, às 19h15, Santa Missa na Catedral, mais o Tríduo Vocacional. Às 19h30, Santa Missa Vocacional, Capela São Sebastião. E às 20 horas, Santa Missa Vocacional na Capela Santa Rosa de Lima. Dia 13/9, às 19h15, Santa Missa e Tríduo Vocacional na Catedral. E às 19h30, a Santa Missa na Capela Nossa Senhora de Fátima e também na Capela São José Operário. Às 20 horas, haverá missa na Nossa Senhora do Rosário. Convidamos a todos, né, para a ordenação diaconal. Quer falar, Alberto? Por favor. Esse é o convido, então. Gostaria de convidar a todos a participar da minha ordenação diaconal, dia 14 de setembro, às 19h30, ali na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. Então, eu escolhi fazer aqui na Catedral, não só porque eu estou morando, mas porque fazem já 3 anos que eu participo nas comunidades, auxilio nas pastorais. Então, já conheço muita gente, tenho um carinho muito grande pela paróquia de vocês. E, por isso, gostaria de festejar junto com vocês esse momento importante na minha vida. Comemorando os 40 anos da Diocese, a campanha Cada Comunidade uma Vocação, acho que é um momento importante da gente refletir, pensar e repensar a nossa vocação e incentivar essa piazada aí também a pensar a vocação deles, né? Então, a Semana Vocacional vem para isso, o Tríduo Vocacional vem para isso, a missa vocacional aqui na comunidade de vocês, vai vir um padre de fora celebrar. Então, é justamente para isso, para ajudar a refletir sobre a vocação. Eu passei pelo meu tempo de reflexão e hoje estou dando o meu sim. Então, aquele que ainda não deu, é o momento de estar pensando e encontrando o seu chamado, o seu caminho. Todos são convidados a participar, inclusive, depois da ordenação, a festa, o jantar será aqui, na comunidade de vocês. O São José vai estar ocupado, todos estão convidados também a participar, só que é um jantar por adesão, a gente não vai conseguir fazer um jantar aberto a todos participarem, né? R$20 cada ingresso da janta, logo após a celebração lá na Catedral. Então, todo mundo também está convidado. E quem for participar, por favor, compre antecipado, que na hora não vai ter ingressos na recepção ali para vender, tá bom? Mas espero que possa contar com a presença de todos. E quem não for, não puder ir, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, para o Alberto ser um bom diácono, viver bem o seu ministério, que possa continuar trabalhando junto com vocês com muito amor, com muita felicidade, ok? Temos grupo de família em setembro. O primeiro encontro vai falar no mês da Bíblia e o segundo encontro sobre o sínodo dos jovens e o discernimento vocacional. Os avisos: o grupo de oração, todas as terças-feiras às 20 horas, terço dos homens às quintas-feiras às 20 horas e adoração ao Santíssimo, toda a primeira sexta do mês às 20 horas. Após a missa, teremos pão, macarrão, pastel e cueca virada à venda no salão da festa. Rezemos uma Ave Maria por todas as famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como bem e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. São João Maria Vianney, modelo dos vocacionados. São Luís Gonzaga, patrono da juventude.
Santo Antônio, martelo dos hereges, São Miguel Arcanjo, defensor da Igreja, o Senhor esteja convosco. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Um bom domingo a todos, saudai-vos uns aos outros em Cristo. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.